Olá, bem-vindos a mais uma live da Yorin Garden sobre jardinagem sustentável. É uma série de lives. Hoje o tema maravilhoso é sobre suculentas com meu querido Randolph Dêncio. Tô esperando ele pedir para participar, mas eu tô animadíssima. Vocês podem ver que eu tô rodeada de suculentas. Clau, bem-vinda, Carla, gente, Lenita, quanta gente já entrando, tô esperando todo mundo. Randall prometeu que hoje a gente vai falar sobre os segredos das suculentas, a gente vai desvendar vários mistérios e eu achei super curioso porque eu fiz uma enquete aqui no meu Insta. Quem tiver dúvida tá lá no @GabrielaPilege. Maravilhosa, boa noite, gente. E é tão curioso como parece que cuidar de suculentas é uma coisa absolutamente simples, mas tem tanta dúvida, gente. Oi, Clauzinha querida! Que delícia ter você na audiência. 15 dias atrás estava falando com você, debaixo de chuvas e trovoadas, aquela live que foi uma loucura. E hoje estamos aqui num frio. Cadê você, Randall? Exatamente, já já ele aparece. Mas muitas dúvidas. Eu trouxe Deus Hoje Está Alinhado Comigo, porque coincidentemente eu tenho uma encomenda de suculentas para um cliente que a gente vai fazer a execução essa semana. Então eu tô com várias aqui comigo. Então vai ser uma sorte se a gente precisar de exemplos para a gente falar sobre aqui na nossa live. Se o Randall quiser falar de alguma suculenta, tô com várias, gente. Então, Randall, a hora que você entrar, a hora que você aparecer, sinta-se à vontade, porque eu tô com um monte de exemplos aqui. Cadê, Vilanina? Cadê você, Randall? Gente, se vocês perderam alguma live, vou falando boa noite para vocês enquanto ele não aparece. As lives todas estão gravadas aqui no perfil da Yorin Garden, todas, tá no IGTV, todas organizadas por tema, e de vez em quando a Yorin ainda publica os melhores momentos em posts. Então, quem não está seguindo a Yorin Garden, aproveita este momento para começar a seguir. São produtos maravilhosos que já estavam sendo usados largamente, amplamente na agricultura. E recentemente a Yorin colocou à nossa disposição nos gardens. Vilanina entrando. Sigam a Yorin Garden porque os produtos são de primeiríssima, orgânicos, sustentáveis, maravilhosos. Cadê você, homem? Boa noite! E aí, Gabi? Tudo bem com você? Melhor agora, né? Falando contigo. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo certo. Agora eu tô em casa. Da última vez eu tava naquela correria de Olambra, lembra? Que foi uma loucura aquela vez, né? Mas foi uma loucura e foi muito bacana ao mesmo tempo. Agora eu tô aqui em casa, consegui separar também umas plantinhas lindas pra gente poder conversar. E você, como foi o dia de trabalho hoje, bem atarefado? Sempre, né? Quando que pra você não é uma loucura? Conta pra mim, quando que não é uma loucura? Dormindo. Não é? Se eu te disser que até dormindo ultimamente tem sido uma loucura, não ando dormindo tão bem, mas tudo bem, vamos que vamos, porque pelo menos assim, falar de plantas é um dos assuntos que mais me acalma, Randall. Com certeza, acho que para você também. Então, assim, quando eu tenho um horário marcado das lives da Yorin, eu sei que é um momento que Que delícia, né? A gente poder se encontrar para falar de um assunto que a gente adora. Sem dúvida. Passa cansaço, passa tudo. Renova a energia mesmo, realmente. Renova a convivência com planta. Quando você está sozinho, renova a energia, mas falar delas também, trocar ideia, poder compartilhar com as pessoas também dá aquela injeção de ânimo. Super!
Randall, eu queria começar te contando que eu sempre faço uma enquete no meu Insta, né? Eu fiz uma enquete para saber, para a gente sentir o clima, né? O termômetro, para saber como é que eu ia te encher de pergunta, porque hoje a gente vou te atormentar para a gente conhecer o segredo das suculentas. E para sentir o termômetro um pouco, porque muitas vezes a gente acha que, bom, vamos falar de suculentas, é uma coisa relativamente fácil, muita gente já sabe, muita gente publica, vários instas verdes falando sobre suculenta. Mas, cara, você sabe que a real é que tem muita gente com dúvida. Eu queria ler o resultado da enquete geral para te dar um panorama, que daí eu acho que eu te dou o fio da meada e eu vou jogar a palavra para você, porque eu gosto tanto de te ver falando que de verdade, eu vou entrar quando eu achar que eu tenho, mas eu juro para você, eu vou deixar a palavra contigo, porque é demais falar com você. Então, ó, vamos lá, eu só quero te contar o que foi. Fiz a seguinte pergunta: qual substrato você usa nas suas suculentas? O que eu preparo ou o que eu compro pronto? 55% das pessoas o que eu compro. Então, eu queria dar um parâmetro porque eu acho interessante a gente falar um pouco sobre esse assunto. Na sua opinião, o substrato para suculentas deve ser bem drenado ou argiloso? 90% das pessoas sabe que tem que ser bem drenado. Então, já leva uma boa conversa, porque né, muitas das pessoas compram pronto. Enfim, eu acho que é um bom tema, né? Eu separei o meu aqui para mostrar também. Então, posso falar? Eu faço a pergunta e a gente toca o tema. Vamos embora, vai. Beleza, vou mandar um beijão para a Cláudia Miller, que eu estou vendo a Cláudia Miller aí participando, uma querida também, uma super amiga verde. Então, Cláudia, beijo grande. Eu acho que assim, as suculentas ficou com essa fama de serem super fáceis de cuidar, só que acabaram levando as pessoas para o 8 ou 80. Ou elas cuidam demais e acabam perdendo a planta, né, com excesso de água, excesso de adubo, adubação errada, ou o oposto, coloca a planta para esturricar no sol e não faz nada, ou pega aquela plantinha de sol, coloca na sombra e também não faz nada, não lê os sinais que ela está estiolando, que a planta não tá feliz ali. Então, a suculenta veio com essa fama de super fácil e elas são fáceis. Eu espero que a gente contribua hoje, ao final da nossa conversa, para as pessoas verem que é fácil e simples, mas tem que agir com elas, né? Você tem que ter atitude correta, manutenção correta, intervenção correta com elas. Aí, a questão do substrato, 90% mantém da forma que compra isso, mantém o substrato do vasinho. Na verdade, a grande maioria das pessoas compra um substrato pronto. Eu achei curioso, mas sabem que tem que ser um substrato bem drenado. Então, eu achei curioso, porque eu acho importante a gente falar um pouco dessa... Não tem problema nenhum comprar substrato pronto, pelo contrário, tem marcas maravilhosas que fazem substrato pronto para suculentas, mas para a gente falar um pouco como é que é a composição desse substrato que a gente compra pronto, e se você não quiser comprar pronto e quiser você mesmo fazer, como é que tem que ser esse substrato? Então, eu compro muita suculenta, muita planta, então aparece de tudo. Você também, você vê que aparece o argiloso, a terra vermelha, e aparece esse, igual eu mostrei aqui, que é uma terra bem rica em matéria orgânica, que a gente chama de terra vegetal. Só que a minha, eu acrescento a vermiculita, né, que é esse mineral expandido levinho, para deixar ele bem drenante mesmo, porque aí a vermiculita ela deixa bem mais aerado também. Só que aí, a outra dúvida, a vermiculita retém um pouco de umidade, as pessoas ficam com medo de achar que essa umidade vai prejudicar a planta, mas assim, é ínfima, a quantidade de líquido que ela retém, né, quando ela expande, é mínima, a planta a raiz só vai pegar dali se ela precisar, não chega a prejudicar a suculenta. Então, a gente compra e vende essa terra vegetal, que tem um pouquinho de esterco, um pouquinho de material de decomposição de pó, um pouco de calcário, e eu acrescento a vermiculita. Então, esses pontinhos brancos que dá para ver aqui. Quando eu não conhecia a vermiculita, eu acrescentava areia de construção, areia média ou grossa. A gente sabe que tem um certo risco, né, de uma areia vir com contaminação. Então, depois que eu conheci a vermiculita, eu passei a usar só ela, para tudo.
para suculentas em geral e para todos os vasos que a gente manipula na loja, para mudar para vaso maior ou para montar bacia. Eu monto muita cuia atualmente, eu adoro comprar mudinha e montar e esconder das pessoas para deixar crescer. Então, tudo com vermiculita, porque ela só favorece mesmo a aeração do solo, né, e o bom desenvolvimento das raízes. Então, eu acho assim, como você falou, comprar pronto, tranquilamente, beleza, não tem problema. Mas se você tem ali a terrinha vegetal que você também já comprou, né, essa enriquecida com matéria orgânica, que toda planta ama, É assim, né? isso. Ó, tem galinho, Bem esses raiz, galhos, tudo misturado. É. tudo misturado. Aí o lance é, Agora, você já está contando, eu acho que é um segredaço, porque eu vou te contar uma coisa. Eu nunca acrescentei na minha vida vermiculita junto com suculenta. Eu já estou aqui, ó, nós já estamos. Eu já estou de aluna número 1. Eu já acrescentei uma vez, Randall, algumas vezes, para ser sincero, eu acrescentei perlita, mas vermiculita eu nunca acrescentei. Eu tô achando o máximo. Não aumenta a umidade do teu vaso? Já achei o máximo isso. assim, como a quantidade dela é mínima em comparação com a quantidade de terra, ela favorece muito mais a aeração do solo do que o encharcamento. Então, as nossas ficam na chuva. Olha isso aqui. Aliás, aqui eu coloquei o adubo que eu recebi da Iorim, daquela vez que vocês me mandaram. Olha o que aconteceu. Olha a Bombou. coloração. Tá Bombou. linda. Confesso que eu Ai, que coloquei numa linda que olho. tá, Lindo. Randall. Tá, Que tá. linda. E na composição do substrato tem vermiculita. Então, isso aqui é o vasinho que a gente monta na loja. Tá. Todos eles, camada de drenagem e a terra vegetal já misturada com a vermiculita. Nessa proporção aqui, que é Tipo o muito quê, maior ó? quantidade. É isso que eu ia te falar, proporção. Num vasinho desse aí que você tá mostrando, quanto que você coloca de Não, vermiculita? é sempre, é como se você estivesse salpicando um salzinho assim na comida. Tá, Coloquei, aí mistura, sempre fica bem maior quantidade de terra, né? E só essas pintinhas brancas que é a vermiculita. tá. Então, assim, uma dose exata não tem. É meio como jogar mesmo sal ali na comida e misturar para ele se espalhar bem. O que as pessoas confundem, quando já tem um vasinho pronto de suculenta ou outra planta, acham que só comprar vermiculita e colocar aqui por cima vai resolver. Não Não, é é. na composição, é na mistura do substrato que você vai. Isso a gente ensina direto na loja, porque a gente vende muita vermiculita. As pessoas veem, né, os trabalhos, os vídeos, os vasos prontos. A gente tem muito vaso pronto ali. Olha que gracinha. Que graça, gente. É muito E, bonitinho é, isso. e aí, esses aqui ficam esturricando lá no sol. Agora, que para nossa felicidade está chovendo, tem alguns dias já. Então, é importante esse solo drenante, né, para as pessoas saberem por quê. A água escorre e vai embora. Né? Ele não fica empoçado, não fica encharcado, então não prejudica a suculenta, que são os opostos. Né? Ou deixar morrer de sede, ou matar encharcada, né? Afogada ali com muita água. Então, se você faz uma composição bacana de substrato, larga no tempo mesmo que não tem problema. Vou aproveitar que você falou. Quando você está fazendo a composição, você já, nessa tua composição de substrato, você acabou de mostrar um vasinho que você já tinha incorporado os adubos da Iorim, né? Isso aqui, Você incorporou na composição do teu vaso, né? Porque a gente pode incorporar. Se tem alguém ouvindo a gente que tipo não incorporou o adubo na composição, pode incorporar na manutenção. Mas quando a gente incorpora na manutenção, também é nesse momento que a gente faz essa mistureba, né? Que a gente mistura a terra vegetal, que a gente coloca a vermiculita e faz a mistura do adubo, né? Você colocou o adubo nesse momento, né? Você fez a composição do solo e colocou o adubo, né? o que eu aprendi com você lá na outra live, porque lembro que eu te falei que eu não fazia isso. Como a nossa terra já vem com um pouquinho de esteira, com um pouco de calcário, eu não colocava nada. Aí você falou, não, coloca na mistura que dá certo, que é muito melhor. Aí aqui foi colocado assim, e algumas aqui em casa, que nem essa rosa do deserto, que está no final da floração, mas olha isso. Gente, que rosa do deserto maravilhosa, Randall. Tem uma história linda que essa planta, uma cliente me pediu para jogar fora, porque o vaso tinha quebrado e a planta quebrou, faz uns 3 anos.
Aí eu fiz aquela cirurgia nela, a cicatrização. Essa daqui eu coloquei o iorim por cima do substrato. Dá Tá, até, é que eu não consigo segurar com uma mão só. Mas eu peguei o granulado, eu tirei as cascas de pinos, coloquei o granulado, dei uma misturadinha com uma pazinha, né? Reguei e tá assim. maravilhoso. Gente, mas tá uma coisa maravilhosa. Que Aqui é recuperação final, linda. é final da floração, isso que ela já teve mais abundante ainda do que ela tá aqui. Tá maravilhosa. Ó, eu vou te. Eu vou deixar depois escrito. Eu queria te falar assim, ó, para quem quiser aprender qual é a composição que a gente coloca, receita. Ah, Receita. então você Para a tirou gente colocar a- na composição. Eu tenho aqui para manutenção e para composição, Randall, porque eu lembro que você tinha quando a gente falou no WhatsApp, você falou, me passa a receita para a gente anotar. é, Receita para composição, tá? Eu vou falar em colher. Acho que é mais fácil colher de chá e colher de café do que por quilo de terra. O que você acha? Você tá aí. Então vamos lá. Ó. A Iorim tem 3 tipos de adubo. Na verdade, são 4, tá? Mas a gente tem o H-Master, que é o combo que tem que tem tudo, né? É o NPK mais micronutrientes. H-Master. Perfeito. esse que eu O coloquei na rosa do H-Master deserto. Esse que eu coloquei na rosa do deserto. e tá assim maravilhoso, que é o combo. É. Maravilhoso. Porque ó, a floração, você vê, esse é o H-Master floral, que Uhum. você falou que é É. maravilhoso. Perfeito. H-Master, a gente coloca meia colher de chá de terra no plantio por quilo ou meia colher de café na planta, tá? Então, ou é meia colher de chá por quilo, ou se você vai colocar por planta, você coloca meia colher de café, Eu tá? acho que é fácil porque a gente tem as embalagens de terra de 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, 8 quilos, né? Fica super fácil de calcular a quantidade. Super fácil. Ó, o iorim, que ele é super rico em fósforo, que é quando a gente quer dar uma quando a planta está precisando do fósforo na estimulação de enraizamento ou de brotação, o iorim é o canal. E a gente também, quando vai fazer uma adubação mais completa, pode carregar no iorim, que é maravilhoso. A mesma coisa, a gente vai colocar, só que é diferente. Eu vou usar em colher de café, a gente usa. O iorim é meia colher de café por quilo ou meia colher de café por planta, Mas de tá? qual você está falando esse? Do iorim, Fósforo é esse aqui, ó, ao verde? tá? O verde que é Esse, rico em fósforo, o meu está até tá? escancarado. Nós dois, Esse. tá? O Ecocil, que é esse aqui, tá? Que é rico em potássio, tá? Isso é receitinha. A gente vai pôr os 3 adubos nas suculentas. E o Ecocil, a gente vai colocar 1 colher de chá por quilo de terra ou 1 colher de chá por planta também, tá? Eu vou deixar depois tudo isso escrito. Se alguém tiver dúvida, mando para você, você posta, deixa na Iorim e eu posto também, a gente deixa essa receitinha, que foi essa mistureba que você fez e que deu certo nas suas plantas e que dá essa floração. E legal saber também que aqui atrás das embalagens tem, né, indicação de uso, Total. mas a gente sabe que as pessoas preferem já ver o resumo da ópera, né? Já quer saber o final da receita. Sempre, sempre. Ah, Ó, vou para a próxima então, tá? bora. Você sabe fazer mudas das suas suculentas? A grande maioria, 55%, tenho dúvidas. E os outros 45% sou craque. Porque de verdade, Olha, que legal. sou craque, adorei. Então, queria que você falasse um pouco sobre como é fazer muda de suculenta de um modo geral, que eu acho que vai ajudar bastante gente também. Eu separei meu berçário e acabei deixando ali no quintal, que eu descarreguei minha caixa ali fora. Como a gente manuseia muito, né, para montar esses vasinhos, esses arranjos, e a gente sabe que suculentas são super firmes, mas acaba perdendo. Isso, exatamente. Qualquer Não vai manuseio que você errado, faz. tô na produção. O Randall vai falar e eu pego.
Aí a gente no manuseio acaba quebrando folhinha, né? Mas assim, o lance, e isso também gera muita dúvida e muita pergunta, folhinha que saia saudável. Não aquela folha que você danifica quando você retira. Tem que ser uma folhinha que sai inteira, né? De preferência, que você praticamente destaca ela com a mão, sem apertar, sem amassar, sem nada. Essa folhinha depositada na terra de qualquer. Aí sim, de qualquer forma, né? De preferência que ela fique com essa parte mais fininha que saiu. Vamos supor que a minha colherzinha é essa parte que destacou da planta. Se ela fica assim na terra, melhor. É que vai brotar daqui. Mas você também fazendo jardim, fazendo arranjo, você acaba jogando às vezes a coisa. E isso é dessa forma. Dessa forma. E aí, folhinha saudável. Segunda dúvida, né? Quando retirar daí, passar para um vasinho. Quando essa folha mãe, essa folha maior está sumindo e o brotinho está ganhando forma. Então você pode passar para um vasinho minúsculo. Isso. Dá até para esperar um pouco mais, essa que está você segurando com o dedo, começar a sumir no berçário ou no vaso que ela caiu ali por acidente. E a plantinha e a filhinha já está maior, você vai e retira. Ela Aliás, até murcha, né? Ela até murcha, né? é, Ela começa a se desconfigurar, né? A folhinha mãe, né? é a versão da história da suculência que eu acho linda, que é esse poder de gerar vida nova, se reerguer, que sirva para a gente também como um paralelo aí para a gente saber que nem tudo é tão ruim que não possa se reerguer, se refazer, né, naqueles momentos que todo mundo passa. Então acho que a suculenta tem essa, além da beleza exótica de algumas, do colorido de outras, essa lição para a gente saber que, por pior que seja o momento, ali destacou a folha, caiu, mas é possível se reerguer. E eu acho bacana ter essa visão, esse paralelo da gente com a suculenta, que você consegue daí abrir a mente e falar, não, vamos lá, vamos ser um pouco suculenta na vida também e seguir Amei, adiante. amei. Aliás, tenho pensado muito em você, sabia? Por quê? Por causa da minha parreira de uva lá da loja. Lembra que eu te Jura? falei da seiva, de cortar para ela não chorar e tal, tal, tal? Ai, Vou até falar que gente. eu fico emocionado. Tá linda, linda, linda. Eu falei, preciso mostrar pra Gabi isso. Vou te mandar um videozinho pro WhatsApp. Ai, me manda, me Vou te manda. mandar. Tá sensacional, tá a coisa mais linda. E como a gente falou, né? Eu te contei também o Muito. paralelo ali da parreira chorar. Eu guardei aquela história comigo, guardei aquela Eu vou te história amanhã comigo. eu te mando. Mas esse Então, paralelo da suculenta realmente é demais mesmo, porque nesses né? momentos, né, eu adorei esse paralelo. E essa folhinha que saiu toda gorduchinha, ela vai passar toda essa energia, toda essa seiva, nutriente para aquela vida pictitica que vem vindo, ela some, né? E temos vida nova pela frente. E uma coisa que é muito lindo isso. E uma coisa que eu acho gostosa de fazer muda de suculenta, Randall, que eu acho que é uma brincadeira que a gente pode fazer. Eu ouvi recentemente, esse fim de semana, para ser bem sincera, é aquela conversa de interior. Eu estava na fazenda e conforme eu ia conversando, o Cido com quem eu estava conversando, ele ia beliscando as plantas com que ele estava comigo, porque ele é hábito já, ele vai conversando, vai fazendo uma podinha com a unha e vai beliscando enquanto ele vai conversando. Esse belisco que a gente vai fazendo nas suculentas é um jeito facílimo de fazer muda, né? Então, conforme a gente vai mexendo nas suculentas e a gente vai dando esses pequenos beliscos, a gente gera várias mudas. E eu não sei te dizer, parece um paralelo que a gente vai fazendo assim, parece que durante uma prosa a gente vai gerando novas vidas e de um jeito assim, tão fácil, tão gostoso, porque a suculenta tem isso. Você começou a conversa dizendo que a suculenta tem essa fama de ser uma planta fácil de cuidar, mas ela não é tão fácil assim de cuidar, É, porque a gente tem que respeitar as manhas da suculenta, mas ao mesmo tempo a reprodução, a gente está falando justamente de uma coisa que é muito gostosa de fazer. Tem é, esse paralelo da folhinha, tem o belisco, que é uma coisinha gostosa que a gente vai espetando, um galho que quebrou,
se regenera, você com o que foi quebrado, você espeta de novo, ela enraiza de novo. Ah, isso, exatamente. Quando você faz a decapitação, né? A parte de baixo se regenera, a parte de cima vira uma outra planta e as folhinhas do meio ali que você retirou viram plantas novas. Então, queria chegar nessa parte desse paralelo com a vida, né? O que cortou e ficou para baixo é uma planta nova que vai se refazer. A parte de cima vai virar uma planta linda já mais abundante, né? Já ali brilhando. E quem estava no meio ali que saiu para gerar essas condições de vida nova vai gerar plantinhas novas. Então não se perde, né? Praticamente não se perde. E só para finalizar a questão do berçário, seja um vaso que você prepara, um prato com o maior carinho, seja isso que a gente vai jogando porque não dá tempo. Tipo, na loja onde você olha tem folhinha de suculenta brotando, porque nem sempre dá para parar. Né? Você sabe como é a dinâmica. Mas para quem está nos ouvindo e está procurando até uma fonte de renda, você fazer essas lembrancinhas, esses vasinhos, a xícara de suculenta, pô, você compra uma bandeja aí com 15 vasinhos, depois do tempo você já tem uma produção sua que você pode gerar uma renda, né? Fazer lembrancinha de casamento, se Deus quiser vai voltar a ter festa logo logo, e aí você... mas independente disso, todo mundo precisa de um presentinho. Agora vai chegar final de ano, né? Por que não criar uma fonte de renda para quem está precisando? Então, também tem isso. Eu queria te mostrar de um exemplo, essa bobeira, isso aqui que você está falando, assim, toda vez que eu vou fazer manutenção em arranjo, em casa, não é loja que nem você, né? Mas eu fazendo manutenção em casa, a gente vai esbarrando, vai caindo folhinha, vai caindo tal. E eu tive como regra para mim agora, cai as folhinhas, eu jogo numa cuia, a primeira que tiver do lado de casa. Tem um vaso lá em casa, eu jogo. E eu trouxe para mostrar que assim, ó, isso aqui é sem cuidado nenhum, é o que o Randall falou. Caiu no chão, caiu no pedrisco, ela tá brotando. Isso aqui é sem cuidado nenhum. E elas brotam. E esse vasinho, é a lembrancinha que o Randall tá falando. Elas começam a crescer, eu vou espetando nos vasinhos que tem. Daqui a pouco, um vasinho desse vira isso aqui. Assim, ó. Então, isso aqui é na minha casa. É uma questão de assim, se a gente vai... não é para cliente nenhum, isso aqui não é encomenda, isso aqui é brincadeira minha. É só para a gente achar graça que de uma coisa que ia ser jogada no lixo, com a minha vassourinha que a gente jogou aqui, né, Randall? A gente faz um vasinho, depois de meses ele tá assim grandão, então é muito gostoso. E de muito fato gostoso. Pode virar fonte de renda mesmo. Você transforma uma produção grande, né, de suculenta, Sim. né? Você pode fazer uma linha de produção onde não existia, né? E aí dá diversos fins para isso. O que eu acho importante, já que a gente está falando dentro do Instagram da Iorim, é que como a gente usa produtos que melhoram a qualidade de vida das plantas, é por isso que as pessoas olham as nossas plantas e falam, nossa, mas é diferente. Sim, pode ser diferente porque a gente alimenta, né? Mas que é um fator, já que a gente está dentro de um Instagram de uma empresa, que faz muita diferença. Olha que linda! Olha a formação. E rígida, isso aqui também. Fica na chuva. Fica na chuva ali, vamos que vamos. Ó, super firme. Então, a importância de... É planta simples, é rústica, só que elas não estão lá no habitat delas, elas estão aqui com a gente, então elas precisam de condições, né? Como todas as outras, mas se você der condições é muito melhor. Sabe quem entrou? A Solma em Plantas. Acabou de entrar. Olha que honra. Beleza, então eu vou aproveitar também, tem algumas alunas que eu vi passando o nome rapidinho por aí. Muita gente curso entrou. de jardinagem. Falando de suculenta e eu visitando. Gente, quando você vai para o Lembre e vai visitar toda a turma de suculenta, você fica vendo aquele milhares, né, gente? É um sonho aquele. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Agora não deixo para Maria Tereza Mendes, aqui da minha cidade, está fazendo aniversário hoje, que é uma querida, uma aluna. Maria Tereza, beijo grande, parabéns, viu? E obrigado pela companhia. Randall, acabaram de perguntar, pode cortar o pêndulo que já secou?
o pendão. Pode. Dá, o floral, né? Exatamente. Pode cortar, assim. Agora, uma coisa que as pessoas ficam chocadas lá na loja, no bom sentido, é a quantidade de beija-flor que vem para se alimentar nessa cozinha que você falou, suculenta é só folha, né? Não dá muita coisa, não tem muita vida ao redor. Daí uma pessoa assim, olha para trás ali, aí tem dois beija-flores assim, brigando para ver quem consegue se alimentar mais. Mas pode cortar assim, depois que secou. Quando a flor começa a secar, ele já vem secando, né, também. Aí você pode, ou, se esperar secar tudo, você tira com a mão, ou vai lá com a tesourinha fina e corta. Ó, vindo mais um aqui. Esse aqui foi colocado também o fertilizante por cima. E deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta. Você tem preferência para acabamento de vasos, já que a gente estava falando de drenagem? Se você usa mais vaso de plástico, mais vaso de barro, de cimento, por ser poroso, Olha, você tem Gabi, preferência? não, por eu ser loja, né, eu falo em nome ali da empresa, a gente tem que atender todos os gostos. Os meus vasos de rosa do deserto, de cacto, a maioria acaba sendo de polietileno, porque como eu levo para cima e para baixo, para programa de TV, para cá, para gravação, eu acho mais fácil. Mas eu não tenho preferência, eu acho que assim, entre a estética, no meu caso, no nosso caso, com praticidade, né? Quando o cliente pergunta, eu falo também, se você pretende colocar o vaso lá e deixar, e se tem que combinar com alguma coisa, aí se você escolhe, né? Uma cerâmica dá para combinar, ou um cimento, mas eu não. Assim, eu acho Não tem importante. preferência, né? Não tenho, e acho importante as condições internas ali do vaso, a drenagem, o furo, o substrato bem equilibrado, lembrar de reabastecer esse substrato, a gente troca muita planta, replanta bastante, porque elas vão crescendo, crescendo, e aí a gente precisa se preocupar com o que está ali dentro mesmo para garantir qualidade para a planta. Eu te perguntei isso porque eu lembro de foi até num episódio do Mais Cor, que teve uma personagem falou pra gente, a gente chama de personagem, mas no fundo é como se fosse uma cliente, né? Ela contou que é roteiro, mas ela falou, Gabi, todo mundo fala que o ideal é colocar suculenta em vasinho de cerâmica, mas eu nunca me dei bem com as suculentas plantadas no vasinho de terracota. Porque no fim, o que eu acho que eu gosto de lembrar dessa frase que ela me falou, é que no fim, a suculenta, se a gente faz uma boa drenagem, que é o que você explicou, e você ainda por cima coloca num vaso de terracota, o que você tem que ter em mente é que o vaso está extra drenado, né? Porque você colocou a água, ele drenou mais, está num vaso de cerâmica que evapora mais rápido. Então, sempre, gente, a gente tem que lembrar qual é o acabamento do vaso que a gente está colocando, independentemente de ter preferência. Se você colocou num vaso de cerâmica, você vai ter que molhar mais vezes. Se você colocar num vaso de polietileno, um vaso de plástico, vai reter um pouco mais de água do que você colocar no vaso de cerâmica ou de cimento. Então, eu concordo com o Randall, eu acho que não tem preferência de vaso. É só conhecer o material de onde você está plantando, porque eu lembro dela que ela falava, eu planto, mas tá sempre... Aí eu olhei as plantas dela esturricadas, Randall. Essa que era a verdade. Ela colocava esturricada. E outras coisas também, né? O local que o vaso vai ficar. Você deve atender muita gente em apartamento, aí em São Paulo, em outros lugares, que colocam plantas na varanda que venta pra caramba. Então, além do material, o local que ele tá, e a observação, porque dá aquele aperto no coração. Você vê que a pessoa quer planta só para enfeitar um lugar, né? Ela não quer uma relação com aquele ser vivo. Então, você fala assim, vai ficar lindo o lugar, vai, sua amiga tem, igual, sim, você vai ter também, mas cria uma relação com isso, com o ser vivo, observa, né? Olha. E a maioria curte essa relação, mas algumas pessoas querem só a parte estética, ou só porque viram no Instagram, ou porque viram numa revista, e não sacam essa delícia que é você observar, pegar sua xícara de café de manhã e olhar para elas, ou sua taça de vinho à noite, ou de cerveja, sei lá que horas, e olhar, e lá colocar o dedo, pôr uma mão na folha, ver se sai folha na sua mão. Então, é além, né, muito além da estética, é você trazer vida ali para você e aprender
essa convivência que é tão prazerosa, tão rica. Candá, eu vou pegar o gancho nisso que você está falando, dessa coisa que a pessoa só pega a parte estética, e vou aproveitar para falar sobre insolação. Na verdade, para falar de... Tem muita gente que compra suculenta, e você deve ter muito isso, porque você tem loja. Eu tenho cliente, então eu tenho a vantagem de, pelo menos, dizer aonde que a suculenta tem que ficar. Você deve ter muita gente que deve ficar frustrado, que compra uma suculenta, leva para casa e que acaba usando, por exemplo, um arranjo como esse de suculenta, que é tão mimoso que a pessoa acaba querendo colocar na mesa de centro de dentro de casa. Acaba querendo só o que você estava falando, só a parte estética, colocou lá dentro e não se preocupou efetivamente quais são as necessidades das plantas. Então, assim, conta um pouco sobre, de um modo geral, porque na verdade a gente não dá para generalizar, mas eu queria que você falasse sobre preferências de insolação das suculentas. E quando a gente fala suculentas, parece que a gente está falando de... aliás, tem um monte de gente que chama de leguminosas, né? Mas assim, quando a gente fala disso, não tem, é muito doido. Parece que a gente está falando de um bicho só, né? Pelo amor de Deus, né? Tem o livro do Lourenço da Carol, que, né, graças a Deus tem esse livro do Lourenço da Carol, hoje em dia, um catatal desse tamanho, e que são milhares de plantas, e a gente fala as suculentas, né? Como se a gente tivesse, né? Mas enfim, queria que você falasse um pouco sobre insolação. Saiu mais um livro, fiquei sabendo hoje, recebi da Maria, aliás, uma querida da Taxon BR, me mandou por WhatsApp o livro, a segunda edição desse livro. Então, para quem está procurando mais conhecimento, é uma ótima dica. Realmente, você falou totalmente verdade, faz todo sentido. A grosso modo, como é com as plantas em geral, as suculentas de tons de verde mais claro, né, ou mais coloridinhas, são para sol. Eu sempre gosto de associar. O sol não é claro, amarelinho e tal, então folha mais clara, a gente vai para o sol. E folha mais escura, né, como a gente está falando de suculenta, mas as outras plantas, tipo a covasa, a minhocuca, aquele verdão escuro, sombra é escura, então protegido do sol. Essa é aquela regra geral. Só que você falou desse arranjo da mesa de centro, né, a pessoa acha bonito, tem todo o direito dela de ir lá e colocar, né, não sabe. Mas se ela observar que a planta vai começar, né, dar aquela esticada, tipo, ai meu Deus, cadê meu sol que eu preciso tanto? Isso! Né, ela não cai folhinha em cima da mesa, ela fala, nossa, a planta só cai folha em cima da minha mesa. Não está lendo os sinais, né, não está lendo o que a planta fala, não está ouvindo o que a planta está dizendo. Então, a primeira coisa que eu falo assim, para suculenta e para todas as plantas, observa que ela tem que continuar com essa aparência onde você colocar e com os cuidados que você vai ter. Ela não pode começar a mudar, né, em um mês, começar a se esticar, começar a cair. A gente só vende planta ali, a gente prima pela saúde delas. Então, a grosso modo, com as suculentas é isso, os tons de verde mais claro e mais coloridas. A Elis Regina, minha querida amiga de Itu, passando por aí, o tom mais claro, sol, e os tons de verde mais escuro, sombra, sem generalizar, meia sombra, né? Sombra não existe, meia sombra. Sem generalizar, como você falou, que tem aquelas que têm um verdão escuro na folha que vão ficar lindas no sol. Mas uma observação boa é essa questão das folhas bem firmes, bem pertinho uma da outra, sinal que a planta está saudável, né? Se ela começou a mudar de aparência, a planta de sol está ali na sombra no lugar errado. E se a planta que você colocou sem saber, achando que todas as suculentas devem ficar esturricando no sol, se a folhinha começar, parece que está com vergonha de estar no meio das outras, né? Começa aquela murchadinha. Senão ela está com vergonha, ela está com necessidade de sair dali. É muito sol para ela. Então, na loja a gente sempre deu essa instrução, coloca, e olha, não só hoje e amanhã, mas cria uma relação para você saber observar como ela está aqui. É assim que ela tem que seguir a vida dela. Então, acho que isso é bacana, já dá um norte aí para... E você,
até entende, mas eu acho que quem vende que nem eu não sei o nome de quase nenhuma delas, porque a gente compra centenas, vem todas sem nome e vende muito rápido, então não dá para identificar, né? Eu e trabalho com outras plantas também, mas pelo menos que a gente tem pelo menos a obrigação de dar essa instrução inicial. Quem vende para consumidor? Até eu perguntei na enquete se as pessoas sabiam o que era rustificar a planta. Muita gente não sabia o que era rustificar a planta. Mais da metade das pessoas, 60%, não faz ideia do que é rustificar a planta. Até perguntei por causa disso, porque muitas suculentas, gente, então, explicando rápido, eu vou falar rapidinho, porque eu vou pedir para o Randall falar melhor isso, mas rustificar a planta é quando a gente tem uma planta de meia sombra e a gente quer passá-la para o sol e a gente vai gradativamente acostumando ela com uma nova insolação. A gente tem que fazer gradativamente, ela efetivamente não está acostumada a receber sol direto, então a gente tem que ir devagarzinho, um pouquinho a cada dia, a gente vai deixando mais, um pouquinho a cada semana, a gente vai colocando ela no sol. E eu fiz essa pergunta, Randall, porque assim, muitas vezes a gente recebe uma planta que é natural. Eu já fiz essa pergunta em várias enquetes, tem muita gente que compra planta por preço. Você tem loja, você sabe disso, tem muita gente que compra planta, às vezes até não saudável, né? E pega uma planta que está lá, sei lá, no supermercado há meses, estiolada, e chega dali e vai pôr em casa a planta. Então, eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, porque como é que como é que tem que ser essa rotina de quando você comprei uma suculenta, trouxe ela para casa? O que é tua dica a hora que a pessoa compra uma suculenta e leva ela para casa? Sobretudo para Gabi também, Gabi Raider, aluna que está passando por aqui, estou dando só alguns nomes aqui que não fica parado. E faz supermercado, entra no supermercado aqui perto de casa, a gente fala, que bom que você veio. Eu falo, não, amor, agora eu não vou te falar de planta, pelo amor de Deus, que eu tô com pressa. Você não quer que eu fale. É sério, essa é cidade pequena, né? Você imagina. E aí, esse justifica. E outra situação, aproveitando o gancho, você fala, por exemplo, de uma RAFs, né? Que é melhor ambiente interno, na sala, uma comigo ninguém pode. A pessoa fala assim, mas ali na rua tem uma comigo ninguém pode, esturricando. Você fala assim, ali saiu uma folhinha em algum momento ali na Terra, que começou a criar condições para ela mesma sobreviver, porque é isso que elas querem, sobreviver, como todo ser vivo. Então ela vai criando condições de estar ali naquele lugar. É diferente de pegar uma planta aqui da minha sala, por exemplo, que tem um monte de plantas de ambiente interno, e tacar no sol. Não, mas se eu for caminhando, como você falou, né? Não é que a planta ela vai se acostumando, sim, mas ela vai criando condições. Se você, uma vez por semana ou a cada 15 dias, aproxima ela da claridade dos raios de sol, por exemplo, bem gradativamente. As suculentas, né, vamos falar delas, elas vão criando condições ali nas folhas delas, nas raízes, para ir suportando aquele ambiente diferente do que ela estava anteriormente. Né? Diferente de você pegar daqui e colocar para esturricar, ainda mais o sol do jeito que está agora, infelizmente, com esse desequilíbrio, né, que está um sol, quando eu era criança, parece que não tinha calor assim, mas tudo bem. Esse é assunto para uma outra... Pelo amor de Deus. Elas nem sabem mais se elas gostam de tanto calor assim. Nem elas sabem mais. Não sabem. E como eu te falei também, a pessoa fala assim, mas elas não são do deserto, do árido. Você fala assim, mas essas aqui são cultivadas aqui, em estufas, né, em sítios aqui da região, aqui na minha loja. Então, saber que é possível fazer essa rustificação, essa transição, né, de ambiente, mas respeitar o tempo da planta. E, né, fui até certo ponto, vi que não vai rolar, volta. Eu vejo a minha irmã, ela não exerce, mas ela é paisagista, ela fez curso também, e ela tem umas rafes da casa dela, no sol, que são coisa gigante. E quem nos conhece fala, mas na casa da sua irmã tem aquelas rafes na entrada que ela mora no condomínio. Eu falo, sim, mas ela plantou desse tamanhinho. Era uma luz filtrada, e depois a planta foi crescendo. Então, é possível, né? Mas você tem que ter ali o tempo dela.
Né? Todo mundo fala isso, mas a minha tia tem uma comigo ninguém pode, sei lá onde. Você fala, sim, mas a, a planta, mesmo os animaizinhos, que, até o ser humano, né, que nasce fraquinho, quer viver, vai criando ali, vai achando a sua força, a sua capacidade de sobreviver, porque isso todo mundo quer, né? A maioria do ser vivo. E os animaizinhos também. Então, eles vão procurar criar condições para isso. A gente só Peraí, tem que ajudar. eu vou colocar só na bateria. Peraí, que meu telefone tá um segundo. Peraí. Eu não percebi que quase perdeu a Começou, bateria. Tava começou a desde fazer fazer aquele, isso, Eu isso, falei, isso. gente, pelo amor de Deus, era o que me faltava. Sabe o que, que eu queria falar com você que eu acho uma coisa importante sobre arranjo de suculenta? Você tem um arranjo teu maravilhoso, que eu acho que é onde o bicho pega, que eu acho que aqui resume um pouco o resto da minha enquete, senão não vai dar tempo. Quando você tem um arranjo de suculenta, que dica que você dá? Que a grande maioria das pessoas, eu não vou nem falar sobre. A minha pergunta não é nem sobre a feitura do arranjo, porque daí eu acho que a pessoa precisa fazer curso, a pessoa precisa estudar um pouco mais o assunto, entender as regras de quem você põe na frente, quem você põe no meio, quem você põe atrás, entender como é que é o crescimento de cada uma, entender um pouquinho mais o assunto. Mas vamos imaginar que alguém comprou um arranjo de suculenta e quer colocar na sua casa. Aí a pessoa fala, desanda, que a gente sabe, desanda. Esse bicho vai crescendo descontrolado e eu não sei mais o que fazer. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é ter um arranjo de suculentas em casa? Que dicas que você dá para quem tem um arranjo de suculenta para ele se manter lindo e maravilhoso, que nem o seu arranjo que você tem aí? Uma questão importantíssima para suculentas e para as outras plantas, quando você coloca mais de uma num vaso, numa bacia, numa xícara, é saber que aquilo tem um tempo, não é tempo útil, mas é um tempo estético, um tempo de tamanho ali, de espaço para todo mundo, que não vai ser eterno. Não vai, isso é aqueles que vai caindo para os lados, e vai para o gramado, ou para a pedra que tem, se for no jardim mais de deserto. Então, quando eu monto, eu não gosto de colocar muitas suculentas já agarradas umas nas outras, porque deixa aquele espacinho para crescer. E já falou para a pessoa, já começa a pesquisar, porque uma hora você vai ter que interagir com o seu arranjo. Sim. Ou você vai ter que decapitar alguma e tirar a parte. É, ou como eu te falei, eu tenho clientes também aqui que tem jardim mais deserto, assim, que eles deixam cair da bacia, aquilo vai andando, e aí ele não mexe simplesmente, mas é raro. Normalmente, esses arranjos menores, você vai ter que interagir com eles. Então, comprou já começar a pesquisar, né? Claro que às vezes vai demorar um ano, dois, três, sei lá, mas uma hora vai ter que interagir com ele. Assim como se tiver alguém ali infeliz no meio, você vai ter que tirar, né? Não precisa nem repor, pode deixar espaço para os outros crescerem, mas saber que são arranjos lindos, vasos divinos, que enfeitam fachada, enfeitam jardim, jardim de inverno, mas uma hora você vai ter que interagir com eles. Isso que eu acho que é o grande lance. Eu Às acho vezes essa pode demorar. palavra, acho essa palavra, Randall, maravilhosa. Interação, porque se quem comprar o arranjo souber disso, primeiro que não descarta o arranjo, porque eu morro de pena, porque eu vou te mostrar um arranjo que eu peguei de uma casa de uma cliente, que sabe quando você vai entrar para fazer uma casa nova e tem na porta da casa todas as plantas que a cliente não quer mais, tipo na lavanderia, e tem empurrado assim as plantas que eu não quero mais. E não tem o que fazer, esse é o meu dia a dia. Tem algumas plantas que nesse meio do caminho eu deixo em casa, acabo reformando. Bom, meu jardim o jardim da minha casa. Jardim lindo. Um É jardim que lindo. é improjetável, para ser bem honesto. Improjetável. Ele é um grande resto de plantas refugadas e um mix de coisa que eu ganhei, de coisa que eu quero ter, enfim. Mas esse vasinho, olha a preciosidade. Ele estava lá numa lavanderia. Olha isso aqui. Ele foi um arranjo de suculenta e
acontece com uma certa frequência de você chegar na casa das pessoas e ter um refúgio de um vaso, de um arranjo de suculenta que a pessoa falou, não tá mais bonita, eu não quero. Então eu amei essa palavra que você falou, interação, porque ela é tudo. Quando você compra um arranjo de suculenta, você, em algum momento, elege alguém da sua casa para dar uma pesquisadinha que se a planta cresce, não precisa nem saber o nome, é o que você falou, é impossível, gente. Vamos ser honestos aqui. A gente que gosta de planta, é impossível saber nome científico de suculenta, a gente vai dando apelido, né? É a pata de urso, é a orelha de não sei quem. É isso aí. A gente vai dando apelido e cada um chama de uma coisa, mas você já começa a perceber se cresce para cima, se alarga, se tem um crescimento um pouco mais horizontal, se o caule engrossa. Dá uma pensada, né? Pesquisa na internet para ver ela um pouco maior do que quando você comprou, para ver como ela é. E essa dica, essa palavra, eu vou guardar para mim, Randall, interação. Quando a gente entrega um arranjo, interação ao canal. Já se prepara que uma hora vai ter que pôr a mão na massa, né? Tem gente que fala, mas eu tenho medo de se quebrar. Você fala assim, viu? É parte do processo. Isso aí vai acontecer. É que nem perguntar se a planta não morre, né? Uma vez, não sei se eu te contei, eu perguntei, tinha uma planta que eu não tinha visto ainda, num fornecedor super querido. Aí eu falei, aquela planta, ele falou, eu comecei a trazer agora, eu não trabalhava com ela antes, faz tempo já. Aí eu caí nas neiras de falar assim, e ela dura bastante? Ele falou, dura até morrer. Aí eu fiquei com aquela raiva interna, sabe? Você fala assim, esse cara não falou isso pra mim. Aí eu pensei, mas eu falei, claro que ele tem toda a razão. Vai durar até morrer, óbvio. Se cuidar bem, vai demorar para morrer. Né? Se for desleixado, você vai perder ela rápido, mas vai durar até morrer. Aí eu parei de pensar. Deu 2 minutos que eu agradeci. Eu falei, obrigado por você ter me ensinado, mas essa que é maravilhosa, né? Então, é isso. É que nem também me pergunta, mas essa planta não morre com facilidade. Porque se você não regar, por exemplo, ela morre com facilidade. Então, vamos, né, voltando a falar, que a gente está falando de ser vivo, não de objetos de decoração, né? São seres vivos que, se você abrir os olhos para isso, você vai até achar momentos de mais tranquilidade no dia a dia, na vida, né? Se você parar para observar, fazer uma limpeza de algumas folhas, por exemplo. Tem gente que acha que não tem a menor paciência, e é para esses mesmo que o treino serve. É para começar a treinar, ter um pouco de paciência. Eu tô com o riso preso aqui, Renato, porque eu juro, olha, vou te falar, a gente tem dificuldade de falar, mas isso é verdade, isso é do ser humano, a gente tem dificuldade de falar de morte, a única certeza que a gente tem realmente na vida é que a gente vai morrer. E a gente não consegue falar sobre morte, né? Não consegue. E agora, com essa pandemia, eu vou falar de um assunto até engraçado, com essa pandemia, as plantas adquiriram um status de gente. Eu vi um Porta dos Fundos recentemente que eu chorei, não é que eu ri, eu tenho, de vez em quando eu tenho pequenos acessos aqui no escritório, eu chorei. As pessoas estão doidas tratando as plantas como se fossem pessoas. Esse Porta dos Fundos, se você não assistiu... Não vi, vou ver, vou procurar. Não, assiste, ia ser maravilhoso, meu. Eles são muito bons, e assim, todo mundo tem nome, bebezinha, vou levar você para passear. E, tipo, ele vai que nem cachorro. Então leva a planta para... E eu achei maravilhosa essa frase, porque você falou, ela dura até ela morrer. Porque assim, a gente tem que falar um pouco sobre isso, porque assim, acontece, você não pode se sentir tão frustrado. Acontece na mão de todo mundo, e suculenta também vai morrer até ela morrer. Pelo amor de Deus, porque é uma loucura isso. É uma loucura isso. Hoje, você não sabe, hoje, é só para você dar risada. Hoje, eu cheguei até aula de uma cliente minha. Eu gostaria de... Quem gosta mais de planta do que a gente? Pelo amor de Deus! Eu larguei tudo na minha vida para trabalhar com planta. Amo, né? Coisa que eu mais amo na vida. A pessoa começou a dar um blá numa jabuticabeira que estava muito doente. E eu morro de rir. Eu comecei... O jardineiro dela, o pessoal da obra dela, tipo, que não dava para abrir mão daquela jabuticabeira. Tô
tomei um couro hoje, tomei um couro, porque eu quis dar uma opinião, eu vou soltar essa frase. Ela dura até ela Até morrer. morrer. É que aí, ao contrário, que nem essa rosa do deserto aqui, né? Maravilhosa, vou mostrar de novo para quem chegou agora, que a cliente, a avó dela, na verdade, daqui da minha cidade, era um vaso de cerâmica que caiu, não sei se foi com vento, com chuva, o que que foi, quebrou o vaso e a planta também quebrou, né? Aí ela chegou e falou assim, olha, preciso de uma bacia bem linda, com uma rosa do deserto bem linda, que você tem que montar, porque minha avó te conhece, e essa aqui, eu falei, essa daqui é para reformar? Não, essa aqui é lixo. Eu falei, essa aqui é para jogar no lixo? É, não, porque mãe falou, ela não morreu, tá viva e eu não vou jogar. Não, faz o que você quiser, eu quero uma pra minha avó, porque ela merece e tal. Eu falei, tudo bem. Montei a bacia da avó direitinho. Eu sempre falo isso, espero que um dia ela ouça e veja a planta como tá, né? Porque Ah, é a com minha, certeza, ela tá vendo, com é a certeza. minha rosa que mais floresce, essa daqui. E eu falo assim, não, eu não vou desistir dela, né? Se ela Não, tivesse apodrecido inteira, paciência. Caiu, apodreceu, fazer o quê? Vida que segue. Aí eu tentei. É que nem quem fala assim, mas você acha que se eu pegar essa folhinha e espetar ele vai? Eu falo, eu acho que vai. Você vai ficar sabendo, ela vira humo, você joga fora, remexe na terra, mas se a gente não achar que vai, a gente não faz nada. não, Né? a Se gente quiser ter... tem que acreditar. Ah, mas se morrer vira humus, vira compostagem, sei lá. Mas tenta, põe a mão na massa e tenta. Esse é o grande lance da nossa. Não é da profissão, da atividade de jardinagem, de você mexer com planta, é isso. Tenta, tenta. Acha que vai, faz. O mais legal, eu acho também, né, que é nessa tentativa, que tem nomes tão difíceis, né? Estaquia, mergulhia, alporquia, enxertia. A gente não precisa saber nome de nada disso. É na tentativa e erro, gente. É na tentativa e erro. É uma coisa, é uma das coisas mais gostosas da jardinagem é essa. É isso que você está falando. Recuperar uma planta que estava à beira da morte, gente, eu não sei, eu não tem prazer maior para um ser humano do que você tirar uma planta que estava morrendo. É uma coisa maravilhosa. Você fazer muda de plantas novas, eu nem sei. Essa semana eu ouvi aqui no escritório gritos da Simone que trabalha comigo, ela gritava, porque a gente tinha dado por assim, é bobeira, não é pelo valor, não é por nada, mas assim, coisa que estava no chão e que a gente. Ah, olha, tem uma batatinha aqui, a gente não sabe de que planta que é. Ah, vamos colocar no vaso para ver o que acontece? Vamos regar para ver o que acontece? Não sabia nem de que planta. Começou na. Gente, era uma zamioculca. Ai, que coisa maravilhosa. Ela gritava. Parece assim, realmente, né? É um poder da natureza na tua mão de você ver vida, né? Então a jardinagem, ela mexe com a gente mesmo de um jeito muito legal, né? Muito legal. Muito legal. Ai, Surpreendente. legal. A gente fala sobre Sim, tantas coisas, além de suculentas. muito bom. Adoro, 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 adoro. Na verdade, Você estamos falando quer de falar mais vida, né? alguma coisa nesse 1 minuto que falta para a gente terminar a nossa live? Você tem alguma coisa que você quer encerrar? Você falou, a gente falou de tanta coisa, além disso, na verdade, a gente falou de vida, né? De vida, de prazer, de qualidade, de tentativa, de recomeço, de saber que dá errado mesmo, de saber que pode dar certo mesmo, e que a gente vai seguir tentando, sempre sem ser muito otimistinha, mas acreditar, sim, tem que acreditar, ué. Né? Vamos até o final, senão a gente muda o rumo, muda o arranjo, muda o vaso, corta e replanta, sei lá. Quando você falou da zamioculca da batatinha, falar, é só uma zamioculca? Não. Era aquela batatinha que vingou e virou uma planta. Não é só zamioculca. Zamioculca tem várias por aí. Essa aqui é diferente. E sabe o que Mas, que assim, fica? É um momento numa semana que você tá exausta, cansada, atendendo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É aquele momento que você não perde, aquele grito que hoje... O que aconteceu? O que aconteceu no galpão que a Simone tá gritando? Nada. Ela viu uma batatinha brotar e ela chegou à conclusão que era o momento mais feliz da semana dela. Então, é isso, gente. É isso, né? São esses momentos.
Maravilhoso. Randall, eu nem sei. Eu vou ter que visitar a sua videira, tá? Eu vou te avisando pra você me esperar que eu vou visitar essa videira, porque quando eu falo com você, eu lembro que é maravilhoso conversar com você. Que bom, Adoro, adoro. fico muito feliz. Você falou se tinha mais alguma coisa para falar, não tenho. Fico à disposição, na verdade, da Iorin, à sua disposição, se alguém tiver dúvida para a gente se falar e tentar esclarecer, e que a gente siga aí plantando e podendo rir, né, e conversar mais vezes sobre isso. Com certeza. Fico à Um disposição, tá bom? beijo, um beijo enorme para você, viu? Outro. Vou Eu esperar já só ver vou se eu tenho, que eu, já tô eu sou, sentindo saudade, eu vou te visitar, hein? eu Você sou me aguarde. interior, a gente cobra, hein? Me aguarde. Você me Tá aguarde. bom, então, Tá Gabi, bom? beijo grande, obrigado, viu? Beijo. Beijo, obrigado.